Então, estamos aqui, 8h30. Já podemos dar início aqui ao nosso encontro. Estamos já sendo liberados aqui pelos nossos amigos para que a gente continue, né, falando sobre o livro do Masao Emoto, O Milagre da Água. Nós vamos falar aqui sobre o segundo capítulo dele, né? E é um capítulo muito interessante para a gente refletir. Nós, quando estamos no nosso dia a dia, a gente vai na onda, né? Nós chamamos hábitos e costumes. Então, todo mundo anda para a esquerda, eu também vou andar para a esquerda, todo mundo anda para a direita, eu também vou andar para a direita, e a gente vai seguindo o fluxo, né, dos acontecimentos. E o Masaru, ele começa a fazer algumas reflexões sobre a questão da molécula da água, né? A importância dela no nosso corpo. E nesse capítulo, ele nos leva a uma reflexão muito interessante, que a palavra, na realidade, né, não foi idealizada pelo universo para o homem se sociabilizar. Isso foi um ato contínuo. A palavra foi idealizada para o homem se curar. Vocês vão refletir durante a semana muito sobre isso. O que ele fala, né? Todo o universo, né, está estruturado nas palavras. E ele chama aqui o nosso mundo natural, né? Ele fala aqui dos rios, das fontes, das florestas. E uma coisa muito interessante também, o, o sotaque, né, que é criado para cada um de nós. Aquele que mora no Nordeste tem um sotaque, aquele que mora no Sul tem outro sotaque, e assim vai se estruturando a humanidade, né? Se você for lá na Índia, você tem outro sotaque, e assim vai. E isso tudo é da natureza. Então, quando você tem um ambiente muito úmido, a sua fala se torna diferenciada daquele que tem um ambiente muito seco. E por isso que tem esses contrastes, né, culturais. Quem coordena isso é a natureza. Porque a gente muitas vezes fica intrigado, né? Porque lá vamos falar aqui do nosso Brasil, né? Por que no Nordeste eles têm um sotaque, no Sul tem outro, se todos nós somos brasileiros, né? Exatamente a questão da natureza. Então, onde você tem mais umidade, você tem uma certa fala, onde você tem mais seca, e assim por diante. Onde é mais frio, então todo sotaque, né, ele vai sendo estruturado na natureza. E por que ele fala isso? Porque a palavra propriamente dito, veio para curar o homem. E se nós começarmos a fazer uma reflexão sobre isso, é muito interessante vocês, desde quando, né, a gente aprende alguma coisa, é alguém conversando com a gente. Então, nós temos nossos pais lá, né, e eles ensinavam com palavras. E as palavras é que davam sentido à vida. Então, o que o Massuro fala, né, que é exatamente isso. As palavras, elas têm uma energia, né, elas têm uma vibração. E nessas vibrações chegam até nós e nós começamos a interpretar o que está sendo colocado. Então, ele dá importância muito grande às palavras. E se nós começarmos a buscar esse entendimento, tudo que nós aprendemos, ou tudo que nós idealizamos, ou tudo que nós procuramos
galgar, ele está estruturado em palavras. E o que ele fala mais, assim, as palavras não veio para sociabilizar. Isso foi uma consequência. As palavras, elas foram idealizadas para curar o homem. Por isso que ele fala da molécula, né, do amor e gratidão, que está na palavra. Se nós começarmos a olhar o nosso dia a dia nesse sentido, nós vamos pensar no que falamos. Por que falamos? Para quem falamos? E, por que não também, o que ouvimos? Porque se nós não tivermos só se nós não formos seletivos, nós vamos nos contaminar. E foi o que ele coloca, né? Quando você começa a falar palavras depressivas, né? Desarmoniosa, você já está contaminando o seu corpo. 70% do nosso corpo é de água. Então, imagina nós, numa linguagem, né, desarmoniosa, o que nós estamos fazendo com o nosso corpo. Porque a palavra é que dá exatamente essa estrutura para o homem, de ele ter uma vida saudável e edificante. Se vocês querem ser felizes, procurem ficar perto de pessoas que falam coisas agradáveis. Se vocês querem terem prosperidade, procurem ficar perto de pessoas que tenham essa linguagem amorosa. Que vocês vão perceber que vocês vão ficar pessoas amorosas, porque vocês estão transformando essa água, essas moléculas que estão dentro de vocês. E ele chama atenção nisso, porque nós nos preocupamos, ou nos fomos ensinados assim, né? Que a palavra é só para se comunicar. Como diz o nosso velho guerreiro, né? Quem não se comunica, se estumbica. Né? Mas, no fundo, nos estudos dele, ele percebeu exatamente isso. Que as pessoas doentes eram as pessoas que viviam num ambiente desarmonioso. E para que isso voltasse à sua vida equilibrada, eles começavam a falar de assuntos edificantes. Simples. Olha que coisa interessante, é uma coisa simples. Qual é o problema do homem? É que ele não quer. Ele não quer ser feliz. Nessa minha caminhada já de alguns anos, já são quase 70 anos aí, eu virava para algumas pessoas, eu falei, gente, é só você sorrir. Dê um sorriso, mas as pessoas não querem ser felizes. Então a gente tem que entender isso. E quando a gente entende isso, não cabe a nós querer mudar essas pessoas, porque elas são assim, são viciadas, né? São pessoas totalmente viciadas nessas energias desarmoniosas. E se você tentar mudar, você vai entrar na onda e você vai começar a desgastar a sua energia. Por quê? As palavras são vibrações. Nós aqui, quando nos encontramos, nós estamos gerando o quê? Energia. Eu falo, nós não estamos aqui ensinando ninguém. Nós não estamos aqui com a intenção de dizer que nós sabemos. Nós estamos aqui gerando energia com esse sentimento, né, de amorosidade.
E essa energia amorosa alcança todos. Então, o Massal, ele fala exatamente isso. Olha a natureza, e ele dá um exercício muito interessante, que nós deveríamos estar mais em contato com a natureza, porque a vibração da natureza é uma vibração harmoniosa. Então, quando nós vamos numa cachoeira, temos a possibilidade, o barulho da cachoeira, o barulho da água, tudo, eles transformam as moléculas em moléculas harmoniosas. A própria natureza. Quando você tem uma ventania ou qualquer evento, né, você tem a possibilidade de mudar todas as suas moléculas, apreciando. Se nós chegarmos aí um pouco mais além, as boas meditações são no pôr do sol. Vocês já viram isso? As pessoas se colocam numa postura de receptividade e contemplam o pôr do sol. Isso não é fantasia, isso não é achismo, isso não é, coisas que inventaram agora. Isso é sabedoria. Porque quando você contempla a natureza, você está se energizando, você está inconscientemente transformando as suas moléculas em moléculas harmoniosas. E ele fala muito nesse capítulo sobre a natureza, que os homens deveriam apreciar mais a natureza para poder ter uma vida próspera e edificante. Então, é um ponto que nós devemos meditar sobre isso. Entender que nós somos o que pensamos. Se as nossas moléculas estão contaminadas, vai ser os nossos pensamentos. Se as suas moléculas estão saudáveis, vão ser os nossos pensamentos. Quem está passando por esse momento de desconfortável nas suas vidas, seja ela qual for, pense nisso. As suas moléculas estão contaminadas. E como é que nós conseguimos descontaminar? Pensando positivo, falando coisas boas, falando coisas edificantes. É na palavra que o Massal coloca. Quando você vibra, a palavra vibra, e a vibração vai para essas moléculas da água que estão no nosso corpo. Se vocês quiserem fazer um teste, eu coloco aqui para quem quiser fazer um teste. Durante essa semana, ou até o nosso próximo encontro, daqui a 15 dias, vocês fazerem esse trabalho de buscar energizar as moléculas que estão dentro de vocês. E, salvo engano, vocês vão começar a se afastar dos remédios. Os remédios não vão ter a importância que vocês dão. Porque naturalmente o seu corpo, a sua mente, o seu instinto vão fazer com que você não precise mais. A gente toma remédio por desespero de causa. Vocês já pensaram nisso? A coisa começa a pegar, eu vou lá e vou tomar um remédio. Só que eu não me cuido. Eu não trato as minhas moléculas como elas deviam ser. O remédio vai aumentar. E vai aumentar. E eu sempre brinco, vão virar sócios de farmácia. Só que existe um vício mental, um vício orgânico, um vício de comportamento, que você vai ficar tomando remédio. Então, é um trabalho. É um trabalho.
Não é para você largar o remédio, não é isso. Mas é para você começar um trabalho de desapego. É tirar o vício delas do remédio, porque elas se tornam viciadas. Elas têm que ter um comprimidinho lá para tomar, porque se não tiver um comprimidinho para tomar, ela entra em pânico. É só um comprimidinho assim, coisa boba, coisa assim, né? Aí o médico fala assim, não, é só 10 gramas. Aí você vai de novo, agora aumentou para 20 gramas. Porque é um vício mental. É como um jogo. No primeiro jogada você joga 10, no segundo você já joga 20, e na terceira você já perdeu tudo. Esse é o vício mental. Então, nós temos que refletir sobre isso. E trabalhar. O autoconhecimento é trabalho. Não é se deslumbrar. Ah, vamos lá, tudo bem, lindo, maravilhoso. Massal falou isso, que legal, gente. Não. O autoconhecimento é você trabalhar com você mesmo. Você entender que você é a pessoa mais importante da sua vida. Imaginou? A gente se dá o direito de se gostar da gente mesmo, do jeito que nós somos, como nós somos, da maneira que nós somos, mas temos que fazer o nosso trabalho. E o Massal traz isso. E ele faz umas colocações nesse capítulo, né? Que começa assim, ó. As palavras contêm vibrações que desempenham um papel fundamental no grande esquema da natureza. Palavras contêm vibrações que desempenham um papel fundamental no grande esquema da natureza. Ele comenta, ele faz uma observação, né? Que quando as pessoas, aquela linguagem naquele local, é uma linguagem para ajudar a natureza. Olha que coisa interessante. Se Deus é por mim, quem é contra mim? Certo? .com.br. Pela imitação dos sons da natureza, tornar os nossos sons e acabaram se tornando a nossa linguagem. Olha o que ele fala. O som da natureza é que estruturou a nossa linguagem do homem. O homem, conforme o som da natureza, ele foi formando o seu dialeto. E aí, essas linguagens diferenciadas que existem entre os países, né, as civilizações, ela vem exatamente disso, da natureza. Então, a natureza ela tem é mais úmida, a linguagem daquele povo é uma linguagem diferenciada daquele mais seco. E isso foi feito, então, a estrutura das palavras. E ele fala muito assim: ouça o barulho de uma cachoeira, aprecie a natureza. Embora as palavras de diferentes línguas possam ter sons e grafias, elas são formadas de acordo com os princípios da natureza. Portanto, independentemente da língua, quanto a água é exposta às palavras, com significados, né, semelhantes, os cristais que se formam têm quase a mesma aparência. E ele coloca aqui, todas as palavras, todos os lugares, eles têm a motivação das vibrações. Então, não importa onde você esteja, todos têm a mesma intenção. E aí ele dá o exemplo da festa do Ano Novo. Não importa que país você esteja, não importa onde você esteja, todos comemoram o Ano Novo. Porque independente de onde você está, a palavra, o país, tal, todos têm um sentimento da amorosidade.
Por isso que se comemora o Ano Novo, todos comemoram o Ano Novo. Então, ele dá esse exemplo. Está dentro de nós o poder para tomar as nossas palavras ou expressões mais positivas. Você pode conversar consigo mesmo. Eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Se vocês não se colocarem em primeiro lugar, vocês vão perder o tempo e o espaço. Vocês têm esse direito divino de ter a possibilidade de fazer com que as suas moléculas vibrem harmoniosamente. Então, lute por isso. Sabe, essa questão que eu tenho aqui, o quadro, né, que a gente fala aqui, dessa pessoa depressiva, a gente precisa sair disso. Isso não leva a nada. Isso só leva as pessoas de energias desarmoniosas a viverem. Eles vivem disso. Agora, aqueles que querem ter uma vida saudável, edificante, próspera, um bom trabalho, ter dinheiro, uma família, os filhos, têm que vibrar harmoniosamente. E eu sempre coloco aqui as doutrinas, né, para a gente dar uma amplidão no que está sendo falado. A doutrina espírita ensina que cada palavra proferida é uma expressão verbal que pode edificar, construir e fortalecer, ou, pelo contrário, destruir e debilitar. Todos eles falam desses dois lados. A palavra pode tanto edificar, como pode tanto prejudicar. Todos eles falam a mesma coisa. Então, você vê religiões diferentes, né, segmentos diferentes, todos falam a mesma coisa. A palavra pode edificar, como pode danificar. Então, cuidado com o que você fala. E não é fala só de boca, é fala mental, principalmente. Os nossos vícios mentais, a nossa tagarela. Lembra o nosso papo de botequim? Que fica lá. Daqui a pouco bota um ovo. Né? Papo de botequim. Se você tem um papo de botequim saudável, que é difícil, mas pode ser, então você vai se tornar uma pessoa saudável. Se você tem um papo de botequim que não é saudável, você vai ser uma pessoa doente. A doença vem daí. A doença não vem como é propagado da comida que você come, da companhia que você tem, do lugar onde você vive. A doença não vem daí. Muitas pessoas, né, e o Massaro fala isso aqui no livro, né, comem tudo direitinho, tal, balanceado, porque isso vai isso, né, porque a vida não sei o quê, e fica falando mal dos outros, não adianta nada. Então, para aliviar essa conversa de botequim, eles entram nesse mundo de eu vou ter regras para a minha alimentação, com a ideia de que por aí eles vão se tornar pessoas prósperas e edificantes. Não é aí, são as palavras. É preferível uma pessoa que não tenha nenhuma cultura dessa, mas seja pessoa boa, pessoa edificante, pessoa amorosa,
Por quê? Porque ele vai te transmitir isso para você. E vai compartilhar essas energias harmoniosas. É isso que nós temos que entender. Então, não adianta, eu vou lá, como tudo bonitinho, faço o tempero, e eu não ponho sal, não ponho isso, não ponho aquilo. Não é aí onde pega, é as palavras. Quer dizer que então toda pessoa gorda é ruim? Entendeu? Questão de parar para pensar. Gordo já é ruim. Então você já entra lá na lista do. Entende? Então, assim, nessa linguagem do Massal, ele fala exatamente isso. Nós somos o que falamos. Nós somos o que falamos. Físico, mental, espiritual e na vida próspera e edificante. Vamos parar para pensar o que nós estamos querendo para nós. Alegria? Paz? Dinheiro? Infelizmente, o dinheiro que veio também para se formalizar a sociedade se tornou um, um objeto de muito transtorno, porque as pessoas agora ficam atrás de dinheiro. E não ficar atrás do dinheiro, ele deixa de viver a vida deles. Mas, se você buscar se energizar de uma forma harmoniosa, o dinheiro vem. O dinheiro vem na quantidade certa, para que você faça o que você tem que fazer, tudo direitinho, não precisa se preocupar. O universo tem toda essa disponibilidade. Então, como fizeram do dinheiro um calo na vida das pessoas, e não uma solução, criar um calo, nós começamos a nos preocupar com isso. E os nossos pensamentos, então, começam a prejudicar a nossa energia. Dinheiro está aí, pode ficar tranquilo. Ninguém vai ficar sem, desde que seja merecedor. E para você ser merecedor, você tem que pensar positivo. Você tem que falar coisas boas, você tem que ser uma pessoa boa. Não é difícil, não, gente. Não é difícil, é querer. É só querer. Eu sempre digo, não aborreçam as pessoas. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não aborreçam as pessoas. Você pode fazer o que você quiser da sua vida, desde que você não aborreça as pessoas. Porque se você começar a aborrecer as pessoas, tudo que você está fazendo, como diz o Massal, vai se transformar numa energia negativa. Porque as pessoas vão ficar aborrecidas. Então, nesse sentido, é que a gente tem que tomar o nosso cuidado para ser pessoas positivas. Gente, é tão fácil. Eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Já pensaram nisso? Se você não é a pessoa mais importante, quem vai ser? O vizinho? A irmã? O filho? Que com o tempo vai te abandonar no, no caminhar, que é a coisa mais natural do mundo, né? Ele vai seguir o caminho dele. E você vai ficar triste, porque você investiu nisso. Então, você está investindo num. Não que não deva ter todo esse carinho, não que não deva ter todo esse cuidado, mas não pode, não deve
acreditar que você não está ajudando, você está fazendo com que essas pessoas fiquem atreladas a você. Você já viu isso? Não, meu filho, tal, querido, tudo, tal, mas ele, então, ele vai ter que vir aqui comigo, mas ele tá a vida dele, ele vai tocar, não, eu criei ele todo esse tempo e não sei o quê, porque agora ele vai ter que não. Nós somos assim, nós somos possessivos. Vamos olhar isso com calma e começar a perceber esse efeito das moléculas positivas em nós. E se vocês tiverem sorte, tiverem, tiverem sorte, vocês vão ver que as pessoas na volta de vocês vão começar também a ficar felizes. Porque você vai emanar energia da felicidade. Você vai ver que aquele animal que está junto de você, ele vai começar a ficar mais alegre, porque ele vai receber essa energia da amorosidade naturalmente transmitida por você. Você não precisa falar, você só precisa ser feliz. É isso que nós temos que pensar, né? Estruturar a nossa mente. E Massal está falando isso. Nós somos 70% de água, já provado cientificamente. Então, nós somos 70% de moléculas de água dentro do nosso corpo. Se nós não entendermos isso, nós vamos ficar danificando o nosso corpo. E vamos tornar sócio de farmácia. Olha, eu não quero ser sócio de farmácia, não. Eu já falei, eu brigo, eu não sei o quê, bababá. Eu não. Eu olho para os médicos e falo assim, vai todo morrer de fome. Eu não vou fazer nada disso, não. E eu vou tocar minha vida, só vou ser feliz. Olha que coisa legal, né? Vou ser feliz. Simples. Não tem crediário, cartão de crédito. Só você se sentir feliz. E os médicos, sinto informá-los, não vão viver do meu dinheiro, não. Nós vamos viver na nossa alegria, na nossa paz, na nossa felicidade, né? Vamos entender isso, né? Eles fazem a função deles, como nós devemos fazer a nossa. Ser feliz. Simplesmente ser feliz. O budismo enfatiza o poder das palavras, reconhecendo-as como ferramentas capazes de criar tanto sofrimento quanto bem-estar. Tá vendo? Todos falam a mesma coisa, tem os dois lados. Aqui está falando o budismo. Pode criar sofrimento, pode, como bem-estar. Então, isso é universal. Isso não é só de um segmento. É universal. Então, a gente tem que entender, se nós entrarmos no nosso mundo, que nós estamos aqui para isso, no nosso mundo real, que é ser feliz, nós vamos cumprir a nossa meta, porque quando a gente voltar, nós vamos ter que prestar contas. E eles vão perguntar, e aí, o que você tanto fez lá? O que eu tanto fiz aqui? Né? O que você fez aqui? O meu orientador, ele falava assim para mim, Joãozinho, eu já saía correndo, no Joãozinho eu já... E ele me chamava atenção exatamente aí. Ele não precisava falar nada. No Joãozinho eu, já começava a entender que eu estava tendo uma postura equivocada. Só que não é de uma hora para outra que você muda. É trabalho. E você tem que se sentir feliz. A parte mais gostosa desse trabalho é você se sentir feliz. Procure. Não requer prática e nem habilidade. Requer boa vontade. Todo o trabalho do autoconhecimento requer boa vontade.
Já no cristianismo, reconhece o poder das palavras como algo significativo, como a capacidade de influenciar a vida de forma positiva ou negativa. Nós estamos falando aqui do cristianismo. Você vê, quando o padre lá faz a homilia, o que ele está falando com as palavras? Despertando nos seus adeptos, né, as energias positivas. Ele está fazendo com que as moléculas daquelas pessoas que estão ali se transformem em energia positiva. Talvez ele não tenha esse conhecimento, mas quando ele coloca lá e começa a fazer a sua homilia, ele está o quê? Está transformando as moléculas dos seus acompanhantes, discípulos, seja o nome que queiram dar aí, para. Por isso que as pessoas saem mais leves. Muitas vezes, as pessoas, eu fui lá assistir e tal, nossa, eu estou mais leve. Então, vocês vejam que isso não é ficção, isso não é achismo, isso é realidade. Quando você vai no centro espírita, muitas pessoas vão e saem de lá muito mais leves. Por quê? Porque foi transformado as suas moléculas em umas moléculas mais saudáveis. Isso é real, não é, eu ouvi falar, não, isso é real. Por isso se recomenda, seja lá qual a linha que se siga, que sempre vá num desses lugares, que você vai se recuperar energeticamente. Com certeza, assim que sair, já vai começar a falar mal dos outros. Mas pelo menos você teve a possibilidade ali de dar um upgrade, né? Como diz o nosso amigo Massal. Na Umbanda, a palavra é vista como instrumento de grande poder, capaz de criar, destruir e transformar. Outra vez, você cria e você destrói. A palavra. Então, vamos refletir no que falamos. Nós temos vícios mentais, então não vai ser da noite para o dia que nós vamos mudar o nosso vocabulário. Mas podemos, sim, começar esse trabalho. Um trabalho entendendo o que é bom para mim. Enquanto nós não entendemos o que é bom para mim, nós ficamos perdendo tempo. O problema do homem em si, né, é que ele nunca acha que ele é merecedor. Esse é o problema, o grande desafio do homem. Ele entender que ele é merecedor de ter alegria, paz, prosperidade, dinheiro, uma vida próspera e edificante. Ele é merecedor, desde que ele comece a trabalhar as suas palavras. Isso é real. São fatos. E a Isabel, a gente aqui sempre dá uma afirmação, tá? Tem gente que coloca no teto, outro coloca na geladeira, outro coloca no sapato, aí fica a critério aí de cada um, né? Aonde é o local que você acorda e o seu primeiro olhar para você ter essa afirmação. Ou, quando você vai dormir, você vai ter em mente essa afirmação. E você vai dormir com essa vibração. Tem outros que colocam no espelho do banheiro, que é o primeiro momento que se vai e você se enxerga, né? Então, aí se coloca lá. Então, essa afirmação é feita todos os dias, todos os momentos que você está no seu dia a dia, tá bom? E para esse nosso encontro, a afirmação: Deus em mim
é poderoso para purificar todo o meu organismo. Deus em mim. O Deus está dentro de mim. Ele não está lá fora. Ele não está nos livros, não está nos templos, não está na sinagoga. Deus está dentro de mim. Se nós não entendemos que Deus está dentro de mim, nós vamos ficar, então, dependendo de terceiros para ser feliz. Deus em mim é poderoso para purificar todo o meu organismo. Todo. Todo. Não é só a perna, o braço, a cabeça. Todo o meu organismo. Deus em nós. Deus em nós. Todos nós temos o divino dentro de nós. Você não chega nesse planeta se você não tiver o divino dentro de nós. Você não fica nesse planeta. No Espiritismo, eles falam sobre o cordão umbilical, o cordão de prata. Você é ligado com esse cordão de prata. Ninguém está aqui se não tiver esse cordão de prata. Então você tem essa ligação. Pode ter certeza disso. É só questão de valorizar você mesmo. Outra, que para quem se sentir mais assim, com vontade de ser feliz, é assim: a tua palavra é uma lâmpada para os meus pés e uma luz para o meu caminho. A tua palavra é uma lâmpada para os meus pés e uma luz para o meu caminho. .com.br, não tem dúvida. Não estamos aqui criando dúvidas. É de cada um. Tá bom? Vamos aqui, então, passar, né, para nosso momento da Lúcia. Para aquele que quer fazer alguma pergunta nesses 10 minutos. Alguém quer fazer alguma pergunta? Fique à vontade, se sinta em casa, não paga nada. Ok? Vamos lá, vamos ver se vocês têm coragem. Quem quer ser feliz aí? Fala, gente, é meu momento. Hã? Lúcia! Ê, Lúcia! Eu tô falando que é meu momento. Mas é assim, sobre o que você falou, né? A palavra, tem uma amiga que sempre fala, a palavra tem poder. Palavra e o pensamento também. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Com o que vai falar para alguém, com o que vai pensar sobre alguém, e até, principalmente, sobre nós mesmos, porque é real isso. A palavra tem força, né? É Muita isso. força. Muita força. Obrigada. As pessoas não têm noção a força que tem uma palavra. Antigamente falava do bigode, né? Alguém quer falar alguma coisa? Eu sempre falo, tem um estádio de futebol aqui em cima, muitas pessoas que estão do outro lado também estão aqui ouvindo o que nós estamos colocando, e porque isso aqui é para todos aqueles que querem, né, entender, né, afinal de contas, o que nós estamos fazendo aqui. Ok? Mais alguma coisa, gente? Podemos fechar, tranquilo. Isabel, não, não se assuste, Isabel, fique tranquila, tá bom? Depois do quinto, sexto encontro, se você não fugir, você fica sossegado. Você passou no teste, tá bom? Fica tranquilo. Gente, então até a próxima, então. Se Deus desejar, fique em paz e até a próxima, se Deus desejar. Tchau, gente. Boa semana. Tchau, boa semana.